Então, seguindo o nosso roteiro, agora vamos ver o grupo dos isópodes, né, dentro de crustácea. São esse bichinho ou bichão, né? Aqui tem o isópodo, que é popularmente conhecido como barata do mar, né? Esse exemplar de maior tamanho. E esse menorzinho aqui, que é a lígia, que é a baratinha da praia. Aquela baratinha que vocês veem correndo pelo costão, ela até mexeu, parecia que estava viva, escorrendo na luva, que é a baratinha do mar. Então já vê aí uma diversidade de tamanhos, né, dentro desse grupo. E o tatuzinho do jardim também é um exemplar terrestre dentro de isópoda. Então tem espécies marinhas, espécies de água doce também, e também a espécie terrestre. Então, qual a característica aqui de artrópode, né? Um exoesqueleto e a presença de apêndices articulados. Então dá para perceber aqui, né? Aproveitar o exemplar de grande tamanho, né? Para ver essa articulação dos apêndices, né? Característica então dos crustáceos. Característica de isópoda, né? O isópoda está dentro do Malacostraca, né? E é formado por 20 segmentos corporais, né? Formados por uma cabeça, um tórax e um abdômen. O que acontece nos isópodos? Os segmentos do abdômen podem ser fundidos ou parcialmente fundidos, né? Aqui a gente consegue perceber segmentos, ó, aqui, essa posição que eu queria ver, segmentos do tórax, e aqui começa uma diferenciação, né? E é a parte dos segmentos abdominais. Então são formados por, quero ver aqui o número de segmentos. O total de 20 segmentos, né? Na cabeça tem a segmentação, a fusão de 7 segmentos. Lembram da aula teórica que falava com o possível ancestral dos crustáceos, dos artrópodes de modo geral? Era um animal celomado segmentado que lembrava um anelídeo. Aí tinha o onicófora, o tardígrado e o ancestral dos poliquetas, né, como possíveis ancestrais dos artrópodes. E o que aconteceu na evolução para artrópodes foi uma fusão desses segmentos, né, desse possível ancestral segmentado, e aí essa fusão formou os tagmas dos artrópodes, os tagmas cabeça, tórax e abdômen. Então aqui, aproveitando esse material que é de grande tamanho, a gente consegue ver aqui na cabeça a fusão de 7 segmentos desse ancestral. É difícil a gente fazer essa análise, né, da fusão dos segmentos, porque eles não são bem claros, justamente que eles estão fundidos, né? E aí, por isso, todas essas estruturas da cabeça, né, mandíbula, um par de maxilas e o primeiro e segundo par de maxilas, né, maxilípedes, antenas, antênulas. Cada estrutura dessa da cabeça é um par desses 7 segmentos que estão fundidos aqui, por isso tanta estrutura concentrada na cabeça, né? Um segmento com par de olhos compostos, né? Aqui, ó, olha o olho, que interessante. É um material que está bastante tempo formalizado, ele vai perdendo um pouco a qualidade, né? Mas aqui está a presença do óleo compostos, né? Formado por vários omatídeos. Um par de antenas e antênulas, que é característica de crustáceo, né? Então, característica de mandibular, tá a presença de uma mandíbula principal aqui, a mandíbula, e um par de maxilas e maxilípedes, estruturas acessórias aqui do aparato bucal, e 2 pares de antenas e um par de olho composto. Então, a cabeça. O tórax
né, é formado também por 7 segmentos, né? E o abdômen por 6 segmentos. No caso dessa espécie de isópoda, não teve praticamente fusão desses segmentos, né? E não tem uma diferenciação clara da onde termina e inicia o tórax, finaliza o tórax e inicia o abdômen, né? Diferente desse outro exemplar aqui de isópoda, né? Que ocorreu praticamente uma fusão e sobreposição dos segmentos do abdômen. Então aqui 7 segmentos do tórax, 6 segmentos do abdômen parcialmente fundidos, né? Isso pode acontecer dentro do grupo de isópodes, né? E aqui também na cabeça, claro que é um organismo de menor tamanho, né? Mas a cabeça é a fusão de 7 segmentos. E todas as estruturas que a gente viu nesse bicho grande, nesse isópoda de maior tamanho, tem a presença nesse isópoda menor aqui na região da cabeça. Mandíbula, primeira e segunda maxila, 2 pares de antenas, 1 par de olho composto. Opa! Tá vivo? E aí o abdômen, e no final dos segmentos terminais aqui do abdômen, né, a presença do telso e os urópodes modificados como nadadeira, que é característica também dos crustáceos. Também birremes, ó, uma base com 2 artículos, né? Telso e urópodes birremes. Aí vamos ver aqui na imagem ventral. Na posição ventral, o que vemos então? Em cada segmento dos 7 segmentos do tórax, né? 1 par de apêndices, claro, aqui estão quebrados, né? Mas 1 par de apêndices articulados. E no abdômen, articulados e modificados para caminhada, né, para o deslocamento para locomoção. E no abdômen os apêndices, né, também birremes, né, e modificados para natação. E a presença das brânquias. No caso dos isópodes, né, quando é fêmea, tem o desenvolvimento de uma bolsa ovígera, né? Ela guarda os ovos fecundados aqui na região do abdômen, né? E utiliza também esses apêndices modificados aqui para natação para armazenar essa bolsa de ovos junto ao abdômen. E aqui um par de brânquias também por segmento abdominal. Mas o que eu tinha pensado aqui em falar? Aproveitando esse animal que é de grande tamanho, né? Que é uma característica geral de crustáceos também, é a presença da estrutura dos segmentos, né? De um tergo dorsal, o externo ventral e lateral, que não vou conseguir abrir aqui o negócio, mas lateral, ou esse aqui mesmo, acho, essa estrutura aqui lateral é as pleuras laterais. Então, um tergo, esse exoesqueleto, né, parcionado no tórax, um tergo, um externo ventral e as pleuras laterais. Essa divisão do exoesqueleto, ela é presente, nem sempre tão visível como nesse isópode, né? Mas é presente em característica de crustáceo. Uma dúvida, Mi. Quando ele está nadando, ele recolhe todos os apêndices dele e usa só a parte posterior? Isso, boa, Andresa.
Então esse animal ele vive, ele é epifaunal, ele vive sobre o substrato no fundo do mar, inclusive ele é de ambiente de profundidade, né, de 40, 50 metros de profundidade, e aí ele usa os apêndices torácicos, né, para o deslocamento, para caminhar no fundo do mar. E sim, aí ele recolhe esses apêndices e usa os apêndices abdominais especializados para natação para fazer pequenos movimentos natatórios na água, né? Ele não sai nadando ativamente na coluna d'água, mas ele consegue fazer os movimentos, né, mesmo junto ao substrato, de pequenas natação e deslocamentos, então, por natação, deslocamentos curtos, né, por natação no fundo do mar. Entendi. Valeu.